O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento de um recurso do ex-jogador Robinho contra o cumprimento de pena por estupro coletivo imposto pela justiça italiana. O repórter Misael Mainetti traz agora as últimas informações e a pergunta é: a data já foi definida, Misael? Bem-vindo mais uma vez. Oi, Thiago. A defesa tenta aí, fazer alguma coisa para mudar essa pena de Robinho. A data já foi definida sim, vai ser no dia 22 de agosto, Thiago. Vou tirar o ponto aqui que me atrapalhou um pouquinho. Então, a data vai ser no dia 22 de agosto. O Supremo Tribunal Federal já definiu isso. A defesa tenta suspender os 9 anos de prisão por estupro coletivo impostos aí pela justiça italiana. Robinho está cumprindo essa pena aqui no Brasil desde março do ano passado. O processo estava sendo julgado, mas o que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, pediu mais tempo. O placar é de 2-0 pela manutenção da prisão. Já temos votos aí do ministro Luiz Fux e também de Alexandre de Moraes. A análise do caso vai ser realizada no plenário virtual e se a maioria seguir votando igual o relator do caso, Luiz Fux, a condenação segue vigente. Robinho foi condenado em 2017 na Itália por estupro coletivo de uma jovem albanesa de 23 anos na época, e esse caso aconteceu em Milão, numa boate, em 2013. Isso foi julgado em 2017 pela justiça italiana. Então, Robinho e os 5 amigos foram julgados nessa época e ele passou a cumprir a pena dele aqui no Brasil desde 2023. E agora a gente tenta, ou melhor, a defesa tenta fazer alguma coisa em relação a isso. A gente vai seguir acompanhando. Tiago. Estratégia da defesa, e agora a discussão vai se dar no Supremo, como a gente está acompanhando. Misael Mainetti, bom trabalho para você. Aproveitar o Nelson Kobayashi ainda aqui com a gente. Ô Kobayashi, de que forma o Supremo deve se posicionar em relação a isso? Porque esse é um caso emblemático, já discutimos muito aqui se ele poderia ter cumprido pena na Itália, se aqui no Brasil realmente. A defesa tem alguma chance de conseguir êxito e qual recado que isso passaria? No caso, a gente falou muito essa semana sobre mulheres violentadas, enfim, sobre muitos casos, Lei Maria da Penha, que completou aniversário, vamos dizer assim. Olha, Tiago, é muito difícil que esse recurso tenha algum tipo de êxito, porque é um recurso que ele é muito limitado, são os embargos de declaração, ou seja, aquele recurso que visa unicamente esclarecer algum ponto de omissão, de obscuridade, de contradição, algum erro material que tenha havido na decisão anterior, aquela decisão anterior que, por maioria, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era o caso de aplicação da condenação da justiça italiana no território brasileiro. Foi por maioria porque tivemos votos divergentes e votos robustos de divergência, inclusive, que entendiam que não era o caso dessa execução da pena italiana no território brasileiro, e com um argumento muito interessante, que o estupro que é imputado ao Robinho teria acontecido entre os anos de 2013 ou 2014, salvo engano. E a lei que prevê esse tipo de execução da pena italiana em território brasileiro, a lei de imigração, é de 2017. É o artigo 100 dessa lei, ou seja, é uma lei posterior que, justamente por tratar de execução penal, teria natureza penal. E conforme a Constituição, lei de natureza penal não pode retroagir em malefício do réu, só poderia retroagir se fosse para beneficiar o interessado, nesse caso, o Robinho. Esse já tinha sido um voto divergente que restou vencido no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e depois, novamente, no Supremo Tribunal Federal, um voto, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que é quem pediu vista agora nesses embargos de declaração. Mas assim como ele foi vencido anteriormente, provavelmente será vencido agora também, se estiver acolhendo esse tipo de recurso, e o Robinho vai continuar preso por mais algum período, lembrando que em breve ele vai ter também a oportunidade de progredir de regime, ou seja, de ir para o regime semiaberto, já que ele está preso há mais de um ano.